Olá, no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas são surdas ou têm algum grau de deficiência auditiva, segundo o IBGE. Uma conquista importante para essa comunidade foi a aprovação da lei que tornou oficial a língua brasileira de sinais, em 2002. Muita coisa evoluiu, mas ainda há infinitas barreiras que precisam ser derrubadas para que o país se torne cada vez mais acessível para os deficientes auditivos. E hoje está aqui com a gente o Fabiano Campos, que é intérprete de Libras e vai nos contar sobre os desafios da profissão. Tudo bem com você, Fabiano? Tudo bom? Fabiano, quanto tempo faz que você fez o curso de Libras? Eu fiz no ano de 99 e me formei em 2000. Foi 1 ano e meio de curso. Já tem 18 anos de trabalhando. Na Tem. época que você fez o curso de Libras, existia muitos cursos de preparatórios? Hoje existe mais? Como é que é essa relação de escola-aluno? Uhum. Hoje existe muito mais. Na época existiam menos por conta da internet também. Aquele processo de iniciar a internet. Hoje tem muitos cursos, por exemplo, EAD, que na época já não tinha. As universidades oferecem Esses cursos são de turmas ou são individuais? Geralmente de turma. Os cursos presenciais geralmente é de turma. Por exemplo, a duração de quanto tempo? Então, cada módulo mais ou menos como se fosse um semestre, né? É que depende da escola. Mas, por exemplo, quando eu fiz na época, foi como se fosse uma instituição. Então, durava 6 meses cada módulo. Aí eu fiz 3 módulos, que é o básico, intermediário e avançado. E algumas universidades, por exemplo, também trabalham com módulo. Então, geralmente é um módulo de 6 meses e aí cada nível. Hoje tem universidades dando curso de Libras? Sim, e tem um curso, por exemplo, tem um curso de letras e libras, por exemplo. Você pode cursar letras com ênfase em libras. E são geralmente cheios? Existe Sim, muita procura? Sim. Tem vários polos no Brasil que são bem cheios. Tem pós-graduação, por exemplo, em libras já. Então, hoje já tem isso na área acadêmica, coisa que não tinha na época quando eu fiz o curso. Na época agora vamos para o mercado de trabalho. Na época que você fez, ou seja, você concluiu um curso em 2000, Certo. mercado de trabalho praticamente não existia. Pouquíssimos. Eu comecei a trabalhar com libras mesmo no mercado de trabalho, vamos dizer assim, foi em 2003. Foi numa universidade aqui em São Paulo, que me convidou para interpretar um curso para uma surda, que cursava na época designer, e aí eu fui fazer esse curso com ela, acompanhar em sala de aula. E aí eu fui contratado pela universidade, para trabalhar pela universidade. As empresas estão contratando ou geralmente o trabalho de um intérprete de Libras é para acompanhar alguém, como era o seu caso? As empresas estão contratando para você trabalhar na empresa no geral, comunicação e aí por diante? Elas estão contratando? Tem algumas que já contratam. Por exemplo, o próprio RH investe nesse profissional para que acompanhe os funcionários surdos, por exemplo. E algumas preferem os terceirizados. Então, vai chamando conforme tem a demanda. Então, vai ter uma reunião, aí chama o intérprete, vai ter uma palestra. E aí ele não é um funcionário da empresa, mas ele é um terceirizado que presta serviço. Então a maior parte dos trabalhos de vocês é free? Sim, freelance. A maioria somos autônomos. Vocês... Existem empresas que contratam, como eu falei, mas são poucas, né? Mas a maioria tem empresa própria, acaba abrindo uma empresa própria, como um microempreendedor individual, coisa do tipo, e a gente vai prestando serviço conforme as empresas vão solicitando. E o intérprete de Libras hoje é uma profissão regulamentada? Ela não é regulamentada, ela está em processo, né? Ela já é reconhecida, já tem um certo reconhecimento, mas não existe aquela classificação. A gente entra na classificação de intérpretes. Né, como intérprete de língua oral, por exemplo. Tá. Então, se a empresa te contrata, ela vai colocar o registro em carteira lá, intérprete. Só isso que... Ela até pode colocar como intérprete de Libras. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, numa universidade, que na minha carteira vinha já como intérprete de Libras. Já pode. Você comentou logo no início do programa, numa pergunta que eu te fiz, quando você foi com a sua amiga acompanhar lá para ver o curso, você achou que era um curso de mímica, né? Foi. Porque você gostava de teatro, então já tinha mais a ver com você. Sim. Existe muita diferença? A Libras parece realmente uma mímica? Ela tem sinais parecidos? Como é que é? Então, as pessoas às vezes têm essa coisa, né? A Libras não tem nada a ver com a mímica. Na verdade, a mímica é uma outra técnica de teatro, enfim, dos palhaços, etc. E a Libras, ela já é uma língua, né? Ela é uma língua própria, com uma estrutura. Mas tem sinais parecidos? Pouquíssimos, quase nada. Porque a mímica é muito mais desenhado, né? Você brinca muito mais no universo do espaço. E a Libras, por mais que ela seja espaço visual, porque ela é uma estrutura que tem esse comportamento de espaço visual, ela tem estruturas mesmo. Então, você tem toda uma estrutura gramatical como tem no português, só que é distinta. Então, a Libras trabalha de uma outra forma, sendo distinta do português, mas que tem essa estrutura. Então, a gente recebe essa gramática, respeita, como fala, as regras, né, da língua. Então, a gente não pode fazer qualquer sinal avulso, por exemplo, tem um contexto. Quando você interpreta numa universidade é um jeito, quando você está num teatro, por exemplo, é um outro jeito. Então, assim, é uma língua própria. Por exemplo, uma pessoa que não sabe Libras,
encontra um surdo, ela tenta se comunicar, né? E muitas aí vai vezes. fazer mímica. E aí faz mímica. E muitos surdos conseguem identificar ali o sinal que parece, por exemplo, eu quero água, e a pessoa vai, sei lá, pegar um gesto, fazer assim, enfim, alguma coisa que se assemelhe. E o né? contrário também é verdadeiro, o surdo que conhece de Libras, Sim. mas ele está diante de uma pessoa que não entende de Libras, e ele vai fazer mímica. Ele tenta também se comunicar, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, não sei nem se seria mímica, até pode ser que se assemelhe, mas é uma tentativa de comunicação, né? Que aí é meio que a gente fala que é meio universal. Eu acho que nós, enquanto ouvintes, por exemplo, quando vai para um outro país, a mímica funciona também bastante, né? Eu sei que tem gente que vai, por exemplo, vai para o Japão, e lá é uma outra língua super diferente, e aí você fazendo um gesto ou outro, você consegue também uma comunicação, dizer, ó, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí é uma tentativa de se comunicar, mas aí a gente não tem como dizer que é uma mímica. Também eu acho que mais própria, né? Uma mímica do que uma língua. Mas ela diferencia bastante, assim, Esse sabe? negócio de viajar para outro país, o meu filho tinha uma história engraçada. Ele foi comer num restaurante, queria bife lá, ele começou a fazer a careta do boi lá, fazer e o garçom achou que ele era louco. Então, tem isso também, né? Ou tem alguns sinais também que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes pode significar outras coisas, né? Tá. Por exemplo, tem um sinal que é muito engraçado, que quando a gente faz, as pessoas, quem não sabe Libras, ficam, ó, o que é isso? Que é esse sinal aqui. Isso aqui em Libras é estudar. E algumas pessoas usam isso como uma outra coisa, mais pejorativa, né? Ah, você, ó. E aí não tem nada a ver com esse contexto, por exemplo. Então isso aqui pra gente, na língua de sinais, é estudar. Então não funcionaria como uma outra coisa. Libras, língua brasileira de sinais, é uma língua brasileira. Correto. Os outros países do mundo, Uhum. quase todos, ou todos os países, ou alguns, sei lá, eles têm a língua própria de sinais? Sim. E tem nome parecido com isso? Tem, assim, cada país tem a sua língua de sinais, inclusive países vizinhos nossos. Por exemplo, se a gente vai para o Paraguai, tem a língua de sinais do Paraguai, então é super distinta. E uma curiosidade também que muita gente não sabe é que a língua de sinais do Brasil, ela não teve influência da língua portuguesa de Portugal, ela teve influência da língua de sinais francesa. Então, quem trouxe a Libras para o Brasil, que hoje é Libras, foi um padre francês que veio, naquela época toda, de Dom Pedro, etc., veio um padre para cá, que se instalou no Rio de Janeiro e aí começou a ensinar os surdos aqui uma língua de sinais. Então, esse padre é francês, então a língua de sinais hoje brasileira tem influência da língua de sinais francesa, por exemplo. Então, cada país tem uma sua. Se eu vou para os Estados Unidos, lá é a ASL, é uma outra estrutura, então eu tenho que aprender o ASL para se comunicar com os surdos americanos, por exemplo. Norte-americanos. Então, tem essas variações, sim, das línguas. Amor no Brasil é amor nos Estados Unidos, é amor na Alemanha, amor na Rússia, em qualquer lugar é amor. Boi no Brasil é boi na Rússia, boi na... então, a estrutura que muda, os sinais para indicar essas coisas que são comuns, terra, chuva, nuvem, os sinais também mudam de país para país? Muda. De país para país? Muda, tem muito sinal que muda. Tem alguns sinais, por exemplo, que é mais, não é que é universal, mas você identifica melhor, porque ele tem um desenho, né? Você consegue ter por exemplo, céu aqui, eu não sei como que é céu lá, mas é muito parecido. A gente faz esse céu, que é uma coisa de para cima, e lá tem alguma coisa que vai remeter a isso, lembrando, ó, céu, uma coisa para cima, tal. Eu fiz essa pergunta para você, sabe por quê? Porque quando a gente viaja para fora do país, você tem que entender a língua, você tem que falar inglês, falar alemão, né? Você tem que conhecer a língua do país que você vai para poder se comunicar legal lá. Então, quer dizer que um surdo sai do Brasil e vai viajar para os Estados Unidos ou para a Alemanha, ou seja, qualquer país, ele também tem que estudar línguas? Também. Também. Tem uma tentativa de comunicação, né? Que a gente fala que é o gestuno. Né, que é uma língua universal de sinais, vamos dizer assim. Ele não vai conseguir se comunicar muito bem com um surdo de lá da Alemanha? Engraçado que eles conseguem, eu acho, assim como a gente consegue. Mas não é aquela comunicação plena, eu acho. Eu acho que vai no contexto ali, vai no... O que está acontecendo? Por exemplo, eu lembro que aqui, recentemente, eu estava num instituto, e aí veio um surdo visitar esse instituto, que era uma exposição, e um surdo que não é brasileiro, um surdo de fora. Se eu não me engano, um surdo europeu. E aí quem foi atender ele foi um surdo brasileiro que trabalha nesse instituto. E eles se comunicaram. Teve uma comunicação ali. Não sei se eles entenderam 100% de tudo ali que um queria falar para o outro, mas eles se entenderam, assim, ó, você está aqui, vem a exposição, X, enfim. Fica aquele portunhol que a gente faz quando vai para a Espanha. Isso, mais ou menos isso. A gente se vira... A gente acha que o cara entendeu tudo e o cara tá rindo da nossa cara. Mas é que tem sinais que se assemelham, né? Assim como, enfim. Depende do país também, né? A nossa língua se assemelha com outras, mas não é igual, enfim. Regional não tem diferença, né? Por exemplo, tem o sotaque baiano, o sotaque carioca, o sotaque português, o sotaque paulista, o sotaque do sul, isso aí não muda? Muda bastante. Por exemplo, em São Paulo, a gente faz sinais para tudo. Você imagina que de objeto, de coisas, de sentimento, existem sinais. No Rio de Janeiro, as pessoas soletram muito lá.
Então, eu uso a soletração, que é aquela coisa de você fazer o ABC, né? Que as pessoas acham que só ABC é Libras, e ponto. E não é. Ela é uma forma de se comunicar emprestada do português. Então, você usa a letrinha de A a Z e você tem isso na mão também. Mas não é a única forma de se comunicar, porque Libras é todos os sinais da estrutura. No Rio, você vai para lá e soletram muita coisa. Ah, então tem sotaque. Existe. Então, você vai para Curitiba é um outro jeito, para Bahia é outro. E aí, existem esses sotaques e variações. E em São Paulo tem. Então, por exemplo, um surdo que mora na periferia da Zona Sul se comunica diferente de um outro surdo que mora na região central, por exemplo. Eles têm essa coisa do sotaque, das gírias. Então, existe uma diferença. Eles comunicam bem, mas tem as gírias, etc. São sinais que eles vão adquirindo na região, são sinais regionais que a gente poderia usar isso que você falou, gíria local. Isso. É como se fosse uma gíria local, correto. Então, tá no contexto, eles comunicam, mas tem as variações, sim. Eu lembro que quando eu fui para Curitiba num congresso, muitos sinais que eles faziam no congresso de Curitiba, a gente não usa aqui em São Paulo. A gente entendia pelo contexto, mas são sinais diferentes. Só para a gente finalizar a complexidade da língua, no caso de profissões, advogado, médico, engenheiro, eles também têm termos próprios ou é geral? Então, existem sim esses termos mais técnicos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu enquanto intérprete, eu me limito a alguns lugares que eu posso traduzir, não. Por exemplo, eu não me arriscaria a interpretar num tribunal, por exemplo, uma audiência. Porque aí teria termos muito técnicos que eles usariam lá e que eu teria que saber em Libras também esses termos para poder me comunicar bem. Porque senão eu poderia estar favorecendo ou não um réu ou, enfim, alguma coisa do tipo. Então, existem pessoas que se preparam para esse tipo de trabalho, por exemplo. Então, é importante que você se aproprie dessa língua, dessa linguagem, desse meio de comunicação técnico para você também ser um intérprete daquela área, por exemplo. Isso é importante. Nós estamos conversando com o Fabiano Campos, que é falando sobre Libras. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.